final para o Magia Rubro-Negra. O Zico, diretor executivo de futebol do Flamengo, vai falar exclusivamente para o nosso site. Vamos conferir? Satisfação, é sempre bom esse contato com a torcida, com a Magia Rubro-Negra, turma boa, com quem eu tive prazer e a felicidade de fazer uma grande amizade, independente de qualquer coisa a respeito de Flamengo. Você quando vai para um clube de futebol, né, naquela época que a gente ia mais como torcedor mesmo, que hoje que o garoto vai para resolver o problema da família, para ser jogador de futebol mesmo, naquela época a gente ia por paixão, prazer de jogar naquele clube de coração, e alguns tinham essa oportunidade, essa possibilidade, era mais aberto, mais democrático, tinha muito mais espaço. Então, quando você é chamado numa semana para jogar no time profissional, é aquela expectativa de você passar um período sem dormir, apesar de que o meu foi assim, tudo de repente, acabou um campeonato, eu tinha ido bem, aí o Soliste chamou e eu fui, treinei, acho que devo ter feito somente 2, 3 treinos para ir para o profissional e já jogar. Então, o importante foi que muitos jogadores daquela época me ajudaram bastante. Você chegando, era praticamente o primeiro jovem a jogar depois de tanto tempo, porque o time do Flamengo era um time sempre de contratações, poucos jovens eram utilizados. E aí, quer dizer, foi uma emoção muito grande. E o filme que passa desses anos todos até chegar aqui é que agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de fazer muito, ajudar muito o clube do meu coração, né, a crescer cada vez mais, a conquistar os maiores títulos da história, ter participado da era gloriosa. E agora chegar e, depois de tantas turbulências, tentar deixar um legado no sentido de que futuras gerações possam continuar tendo a paixão pelo Flamengo que eu tinha quando tinha 13, 14 anos. Quer dizer, eu acho que o Flamengo é uma grande entidade e ele precisa ter realmente o garoto que vai fazer teste no Flamengo, o garoto que quer jogar no Flamengo, ele precisa ter essa identificação, conhecer o que é o Flamengo, o que representa o Flamengo, ter um comprometimento com o clube. E não somente a questão profissional. Então o filme que passa na minha cabeça é esse. Cada ano surgem pessoas diferentes, com características diferentes. Você não pode querer repetir um trabalho que deu certo com um jogador, achando que com o outro vai ser a mesma coisa. Então eu acho que o Flamengo, às vezes, levou pessoal da base para esse lado, né? Querendo sempre descobrir um novo jogo, quando não é por aí. Eu acho que você tem que fazer normalmente um trabalho de seleção, procurar escolher, mas quando surge um garoto, não pode fazer comparação com ninguém. Existem certos jogadores que marcam muito na história do clube e você não pode achar que daqui a pouco vai aparecer um igual. Isso, na história, no mundo do futebol, em todas as equipes, são poucos casos, né? E o Flamengo deveria ter dado continuidade, sim, ao trabalho de revelação dos jogadores, de base, as gerações que vieram depois foram gerações boas. Depois da minha veio a do Bebeto, do Leonardo, do Zinho, do Ailton, do Jorginho, Aldair, o Zé Carlos, aí depois veio a do Paulo Nunes, o do Djalminha, do Marcelinho, o Marquinho, o Fabinho. A partir dessa, o Flamengo deu uma estacionada. Aí os jogadores que surgiram não foram assim um grupo 6, 7, sim, às vezes saía 1, 2, como foi o caso do Júlio César, como foi o caso do Ibson, o caso do Juan, o caso do Renato Augusto, mas que também não tiveram nem tempo de ficar criar raiz, ficar um bom período no clube. Então eu acho que está faltando isso, quer dizer, você preparar na base um grupo bom para poder saber e manter esse grupo bom na H. Depois você pode até vender, normal, compra, vende, mas, sabe,
A raiz do Flamengo sempre foi a base, sempre foi um bom número de jogadores da base. A frase craque, a gente faz em casa, a gente vai reescrever, craque, nós voltamos a fazer em casa? Esse é o nosso objetivo, a gente quer dar uma estrutura boa para a base, para que o garoto tenha prazer novamente em fazer teste no Flamengo, e ir para o Flamengo, sabe? Todas essas condições que alguns outros grandes clubes dão, e eu acho que o Flamengo nesse ponto parou no tempo. Nós tivemos um campeonato em São Paulo onde participaram grandes times de não só intercâmbio, não só de São Paulo, mas também de Argentina, Uruguai, Portugal, Espanha, e estava uma desconfiança em termos da participação do Flamengo, até muitos, talvez fosse melhor não participar e tal, e os garotos, né, com esse comprometimento, com essa nova filosofia, foram lá e vestiram a camisa. O Flamengo participou na Bahia de um torneio infantil, de juvenil, com os grandes lá, chegou às quartas de final, em Santa Catarina com o time B juvenil, foi a semifinal. Então o infantil foi bem no Paraná. Então o que a gente quer novamente é isso, é que o Flamengo participe de todas essas competições, de todas essas categorias, para que você possa observar os garotos no jogo e aos poucos eles irem cada vez mais se identificando com o clube. E aí com isso você vai formando novas gerações, né? O Galhardo a gente já conhecia, porque o Galhardo estava treinando com os profissionais já. Então é um jogador do pessoal do Júnior, é um dos poucos jogadores que você, se tiver um problema com o Léo Moura, você pode puxar ele sem susto, que sabe que ele vai dar conta do recado. Já estava lá. Tá? Outros foram surpresas agradáveis, alguns que eu não conhecia, por exemplo, como o Ricardinho, que é o número 11, que joga bem, o Guilhermo, né, que parece muito com a característica daquele jogador de meio campo que conduz a bola, dribla e tal. Então nós tivemos surpresas ótimas. Foi bacana, porque eles jogaram com amor. Com amor, exatamente. Então esse comprometimento, com a nova estrutura que está lá agora, começou a passar. Eu tive a oportunidade de falar com eles, né, expor o meu pensamento. Quando eu assumi, eu fui a cada categoria, com todas as comissões técnicas, com todos os garotos, né, dizendo o que eu queria com o Flamengo dali para frente, né, desse comprometimento, desse conhecimento. Então a gente começa a plantar alguma coisa ali. Organizamos todas as comissões, organizamos todo o departamento. Hoje está sendo comandado muito bem pelo Carlos Noval e também pelo Carlos Brasil. A parte, o Toninho Barroso hoje tem uma função específica de coordenação técnica, de observação. Quer dizer, hoje o garoto, quando chega no Flamengo, para chegar no Flamengo, ele tem que ser feita uma avaliação para fazer um contrato. Você tem que ter um parecer técnico de todos aqueles representantes. Você, na hora de sair, você tem que ter o aval também, o parecer de todos eles. Quer dizer, a gente está começando a dar responsabilidade para os atos de cada um, autonomia total para o pessoal trabalhar. E então isso é uma situação que quem está vivendo o dia a dia começa a entender, começa a ver que a base hoje está sendo olhada de outra maneira. E com isso as pessoas começam a dar um valor melhor, ter um prazer maior de ir treinar. Hoje os garotos já sabem aonde tem que treinar, quer dizer, já está definido, é só no Ninho, é uma categoria, é só aqui no CFZ, os jogos são aqui no CFZ, de categoria de infantil, juvenil. Quer dizer, então a gente consegue dar uma certa estrutura, uma certa condição de trabalho para todo mundo. Ainda falta muita coisa, sabe? Mas pelo menos o mínimo eles já estão tendo. Então essa condição é o que a gente está procurando fazer hoje. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não aparece muito, mas a gente espera que daqui a 5, 6 anos o Flamengo tenha aí uma nova geração de bons jogadores e de um time, e aquela condição seja um time que você, no momento em que precisar de 5, 6 jogadores, eles estão ali para você pegar.